Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e é associado ao programa Palavra da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras e é apresentado pelo pastor Antônio Pinto. Então você é nosso convidado para durante toda a semana assistir um programa evangelístico, ou seja, programa onde leva à sua casa a palavra do Evangelho da Salvação. E eu quero agora agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm contribuído, colaborado conosco na difusão do Reino de Deus na Terra. Nossos agradecimentos ao empresário Rafael Tenório, da Água Verdes Mares. Esta água que pode chegar na sua casa, gelada, se assim você quiser, límpida, que traz saúde para o seu corpo. Queremos também agradecer ao empresário Paulo Cajueiro e a sua família, que é o dono dessa TV, tem aberto as portas para que nós possamos semear a boa semente da palavra de Deus. Que o Senhor faça multiplicar a semeadura, trazendo bons frutos, boa colheita para vocês. Queremos também agradecer ao nosso Deus. O nosso maior agradecimento é a Ele, pois é por Ele e por causa dEle que nós estamos aqui. Ou seja, foi Ele que nos proporcionou este momento tão importante para estarmos aqui, levando a mensagem do Evangelho de Cristo para você. Então agora eu quero conversar com você no sentido de convidá-lo para fazer junto comigo uma oração de agradecimento, uma oração de rendição de graças por tudo que Ele já fez e está fazendo por mim e por você. Aí você diz, mas o que? Por que eu posso dar graça? Só pelo fato de você estar vivo, de você estar me ouvindo. É um sinal de que você está com a sua audiência boa, com os seus sinais auditivos bons, que você está aí com saúde, ou mesmo que esteja no leito de enfermidade, você está vivo. E a Bíblia diz que os vivos, os que têm fôlego, louvem ao Senhor. E eu te convido para agradecermos ao Senhor, orarmos. Talvez hoje você não teve tempo ainda de falar com seu pai, de agradecer a Deus por todas as suas bondades, por todas as suas benesses na sua vida, por você ter filho, por você ter uma família, por você ter um lar. Então vamos agradecer, porque a Bíblia diz que os filhos são gratos ao Senhor e Ele se agrada daqueles que o agradecem. Ou seja, o coração do Senhor está voltado para aqueles que lhe são gratos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque aprove a ti nos dar mais um dia de vida na face da terra. E este dia de vida não queremos deixar passar inutilmente. Estamos aqui para te dizer muito obrigado, porque eu sei que algo grande o Senhor tem para fazer em minha vida. Se o Senhor me deu vida, o Senhor me deu condições para ter um projeto, para planejar algo maior, que é o teu próprio projeto para a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigada por estas famílias que estão nos assistindo. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Pode ser um homem, uma mulher, uma criança, onde eles estiverem, Senhor. Nós te agradecemos por esta vida e declaramos a tua bênção sobre cada um deles. Saúde, paz, alegria, esperança de um futuro abençoado. Declaramos, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia os assista dia e noite, noite e dia.
que haja paz e alegria neste lar, que a comunhão do Espírito Santo esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. Hoje nós temos a ministra Cátia Barbosa, que vai trazer a palavra de Deus ao seu coração. Fique atento, pois você vai receber muito da parte de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, estamos iniciando mais uma palavra no programa Mulheres de Fé. E eu agradeço primeiro a Deus de estar aqui para passar essa mensagem que eu sei que vai invadir o seu coração, vai transbordar o seu coração e vai alcançar a muito mais pessoas através da sua vida. E o nosso tema de hoje é Deus mais do que suficiente. Ele é o nosso El Shaddai. Lá no Salmos 91, capítulo 91, versículo 14 ao 16, diz assim: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse Salmo 91, nesses versículos propriamente dito, fala do livramento do Senhor nas nossas vidas. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, o Senhor disse exatamente assim a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. O que na verdade Deus respondeu a Abraão naquele momento, né, que ele estava se apresentando a Abraão, ele estava dizendo no hebraico que ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. E precisamos trazer isso à nossa memória, precisamos trazer isso com o nosso ensino diário, que Deus ele é o Todo-Poderoso, que Deus ele é o mais que suficiente. E assim ele foi, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus, ele foi mais do que suficiente na vida de Moisés. Quando ele disse a Moisés: levanta a tua vara, toca com a tua vara no Mar Vermelho. E o Mar Vermelho naquele instante se abriu e o povo de Israel pôde passar de pé seco. E quando aquele povo ele foi liberto, as mulheres, quando eles estavam a salvos do outro lado, as mulheres elas foram atrás dos seus instrumentos, e isso está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 8. E elas foram atrás dos seus instrumentos e elas foram louvar ao Senhor, elas foram adorar a Deus, elas foram cantar e o Espírito Santo lhe deu uma canção, e nessa letra dessa música, que se encontra lá em Êxodo capítulo 15, versículo 8, fala da água coalhada
que na verdade, quando a gente vai ver o significado, era uma água congelada. Ou seja, aquele povo passou e a água estava congelada em um muro congelado. Aquela água não tocou aquele povo. Amém? Então, Deus foi naquele momento mais do que suficiente. Deus também foi mais do que suficiente quando o povo de Israel chegou a Canaã. Isso está lá em Josué capítulo 10, versículo 13. Quando aquele povo chegou em Canaã e eles travaram uma batalha, Josué percebeu que se escurecesse, se anoitecesse, eles perderiam a batalha. Mas Josué se atreveu a orar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente, para parar o sol e parar a lua. E o Deus, ele aceitou, ele ouviu aquela oração de Josué. E ele parou o universo, porque um homem de Deus orou a ele. Sabe, queridos, precisamos entender que esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é mais do que suficiente, ele tem os ouvidos atentos a ouvir o meu e o seu clamor. Precisamos estar também com o nosso coração atento a Deus, atento à palavra de Deus. Precisamos estar inclinados e debruçados a entender, a ler essa palavra com o nosso coração humilde para recebê-la com mansidão. É assim que nós vamos conhecer o caráter de Deus e podemos sim nos achegar a Ele e Ele se chegará a nós. Na verdade, Deus ele está de braços abertos, queridos. Na continuidade dessa ministração de hoje à tarde, vamos perceber o quanto esse Deus é tão poderoso que Ele trouxe a salvação para mim e para você. Amém? Para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. E por todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo o quanto Deus foi mais do que suficiente. De quanto Deus foi revelando-se através de grandes homens, através de mulheres, como aconteceu em 1 Reis, capítulo 18, onde os guerreiros de Davi enfrentaram grandes batalhas e nada acontecia a eles. Eles eram super-heróis? Não, queridos. O poder de Deus estava sobre eles, para que aquelas batalhas fossem ganhas e sequer eles sofrerem algum dano. Amém? Precisamos crer nesse Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos a pessoa de Jesus. Oh, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E quando vemos lá, tem uma declaração onde Jesus, que está lá em João, capítulo 14, versículo 9. E Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava falando que quem olhasse para Ele, quem visse a forma que Ele tratava as pessoas, quem visse o caráter de Jesus, estava vendo o caráter de Deus. Amém? E Ele ainda disse no versículo 57, ainda não tens, os judeus disseram a Ele, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, ele disse assim aos judeus: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então os judeus falaram: mas você não tem nem 50 anos e já viste Abraão? E Jesus respondeu: antes de Abraão existir, eu sou. E quando Jesus ele fala essas palavras que está lá em João capítulo 8, versículo 58, nós podemos nos remeter a Moisés. Lá na vida de Moisés, onde Deus se revela a Moisés dizendo:
eu sou. Ou seja, eu sou mais do que suficiente, eu sou o Todo-Poderoso. Vemos Jesus com os discípulos no Sermão da Montanha, onde aquele povo estava acompanhando Jesus por alguns dias, e Jesus via no semblante daquele povo que aquele povo estava com fome, mas a fome daquele povo, da palavra de Deus, a fome daquele povo era tão grande que eles não queriam desapartar de Jesus. Então, Jesus ele teve compaixão daquele povo e perguntou aos discípulos se havia algo para dar de comer àquele povo. E os discípulos disseram, a resposta dos discípulos foi que não havia nada. E percorrendo aquela multidão, a única coisa que encontraram foi um lanche de um garoto, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus pelaquele povo, fez um milagre da multiplicação. Através daquela provisão, daquele lanche daquele garoto, aquela multidão foi saciada, porque ainda sobraram 12 cestos, ou seja, Deus é mais do que o suficiente. Houve milagre na provisão daquele povo, no alimento daquele povo. Houve milagre, houve manifestação do poder de Deus para alcançar aquela multidão, para saciar a fome de uma multidão, que a Bíblia relata que eram cerca de 5.000 pessoas. Entra em cena também esse grande milagre de Deus, de Jesus, né, que está lá em João 6:9, né, que é essa multiplicação desses pães, onde todos foram saciados, todos comeram que sobraram, ou seja, todo mundo ficou saciado. Aleluia! Em João 2, capítulo 2, versículo 5, Jesus está com sua mãe num casamento, em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, ela observou que o vinho tinha acabado. E ela pediu para os copeiros daquele casamento ir até Jesus e que fizesse tudo o que Jesus lhes mandasse fazer. Aqueles copeiros assim fizeram, foram até Jesus. Quando chegou lá, Jesus os orientou que eles pegassem as talhas e enchessem de água e fosse até o maître, ou seja, o mestre de cerimônia daquele casamento. E glória a Deus! Aquele noivo, ele foi honrado, aquela família ela foi honrada, porque o Senhor, ele fez um milagre e aquela água se transformou em vinho. Mas eu quero dizer que não foi qualquer vinho. O vinho foi parabenizado pelo maître, porque ele disse: parabéns, vocês apresentam um vinho melhor do que o primeiro. Naquele tempo, as festas de casamento daquele povo duravam dias, duravam praticamente uma semana. E então o que eles faziam? Era costume daquele povo oferecer o melhor vinho no começo, porque à medida que os dias fossem passando, aquelas pessoas iam ficando fartas. Então não iam bebendo tanto, não iam comendo tanto. Mas o Senhor fez o melhor. O Senhor não fez o pior, o Senhor fez ainda melhor do que eles podiam ter. Ou seja, o Senhor é mais do que suficiente. Ele fez o melhor do que o primeiro que foi servido naquela festa. Por isso que o maître elogiou aquela família. Aquela família foi honrada pelo Senhor. Certo dia, chegou a notícia para Jesus que Lázaro, seu amigo, havia falecido. Jesus, que tinha saído de Betânia, recebeu essa notícia e voltou a Betânia alguns dias após o falecimento do seu amigo Lázaro. Quando Marta viu Jesus chegando, correu até ele
e ainda disse assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Mas Jesus acalmou o coração daquela mulher e disse: calma, seu irmão ressurgirá. Marta disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Marta estava diante da própria vida de Deus. E Jesus pediu para que fosse levado até onde Lázaro havia sido sepultado. Lázaro tinha sido sepultado numa caverna. E na frente dessa caverna existia uma grande pedra. E Jesus pediu para que essa pedra fosse retirada. Nesse ensino traz muitas coisas, entre elas que o que eu e você podemos fazer, nós precisamos fazer. E o que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Às vezes nós nos precipitamos, queremos agir de uma forma impensada. Precisamos orar ao Senhor, precisamos acalmar o nosso coração diante de Deus e esperar de Deus uma resposta. A palavra mesmo de Deus lá em Filipenses, no capítulo 4, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas confiar em Deus. E nessa passagem, quando a pedra foi removida, a pedra que lacrava aquele túmulo foi removida, Jesus chamou Lázaro: Lázaro, venha para fora. E aquele homem, envolto ainda das mortalhas, ele saiu daquele estado onde era impossível. Mas Jesus, Ele é a vida. Se às vezes nós podemos até pensar que estamos vivendo causas impossíveis, mas elas podem ser sim, impossíveis aos nossos olhos, mas elas não são impossíveis para Deus, porque nós temos um Deus que é o mais que suficiente. Nós temos um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que é o El Shaddai. Tão somente às vezes queremos delegar tudo ao passado, dizer tantas vezes que o Senhor fazia coisas maravilhosas, como era bom aquele tempo onde Deus realizava grandes milagres. Ou então remetemos tudo ao futuro. Como vai ser maravilhoso caminhar naquelas ruas de ouro. Mas eu quero dizer algo. Deus quer fazer algo na minha vida, na sua vida, no momento chamado agora. Porque a própria palavra nos revela que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra nos diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Amém? Precisamos sempre também estarmos com essa consciência diária de que Deus Ele pode mudar qualquer circunstância que esteja nos afetando. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é o Deus que faz além. Ele é o Deus mais do que suficiente para resolver qualquer questão. Segundo o plano de vida divino de Deus, né? Jesus, qual foi o plano divino de Deus? O plano divino de Deus foi que Jesus, Ele carregou sobre si os nossos pecados. Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se colocou nas mãos de homens pecaminosos. Foi pregado na cruz e entregou o seu espírito. Jesus não podia ser morto, porque nele não havia iniquidade, nele não havia culpa. Mas Ele mesmo se entregou, Ele mesmo se fez pecado por nós, Ele se fez pecado por mim, Ele se fez pecado por você. Ele tomou o nosso lugar, Ele se colocou no nosso lugar.
ele precisou descer à prisão de sofrimento, que foi o inferno, em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Foi isso que Jesus fez. Esse era o plano, esse foi o plano perfeito de Deus, o Todo-Poderoso, para nos resgatar da maldição, para nos resgatar da morte eterna. Estou certa que nesse momento, quando Jesus desceu ao inferno, os diabos ficaram alegres, ficaram jubilosos, achando que haviam vencido o plano de Deus, o propósito de Deus. Eles, na verdade, disseram: conseguimos vencer o Todo-Poderoso. Mas acima do trono de Deus não há nenhum outro trono. Deus é a própria sabedoria. Não é à toa que a Bíblia nos relata, nos seus versículos, que se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é com você, quem será contra você? É necessário que nós estejamos com Ele, para que Ele esteja conosco. E ao terceiro dia, naquela manhã, aleluia, o Espírito Santo de Deus foi buscar o Espírito de Jesus, porque nele não havia pecado e por isso a morte não tinha poder sobre ele. Aleluia! O Deus mais que suficiente disse: basta. Ele satisfez as reivindicações de justiça. Ele se fez justiça. Ele se fez justiça por nós. Jesus venceu a morte, destronou Satanás, que tinha o poder da morte. Isso está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Jesus mesmo contou a João, na ilha de Patmos. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele disse assim: sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando ele subiu do inferno, ele foi buscar o seu corpo. E essa passagem, ela está descrita no livro de João, capítulo 20, versículo 17. Quando ele foi buscar o corpo, Maria Madalena, logo após, ela tinha ido até o túmulo de Jesus, levando perfumes, levando bálsamos, e chegou lá, não viu o corpo de Jesus. Ela ficou tão atônita onde ele está, onde levaram ele, que ela encontrou um jardineiro, segundo os pensamentos dela, e perguntando onde ele está. E quando Jesus, mas era o próprio Jesus ressurreto. Aleluia! E ela fez menção de querer tocá-lo, mas ele disse: não me toque, preciso ainda subir ao meu Pai. Aleluia! Diga aos meus irmãos que você me viu, que eu ressuscitei ao terceiro dia. E com isso o túmulo ficou vazio, porque Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus é vazio. Jesus vive. Nenhum outro líder religioso tem o túmulo vazio, mas ele, o próprio Deus, ele se fez, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu toda a dívida que nós tínhamos, subiu aos céus. Ele subiu aos santos dos santos nesse momento, depois de ter falado com Maria.
ele subiu ao Santo dos Santos e foi oferecer como sacrifício o próprio sangue dele, como sacrifício eterno. É por isso que o sangue de Jesus é tão valioso. É por isso que nós, quando oramos, aplicamos o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é valioso demais para nós. Foi o sacrifício que ele fez por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. Ele não tinha pecado, mas sobre ele mesmo se fez pecado, para que a humanidade, uma vez que entenda esse grande sacrifício, seja salva, restituída a Deus. Amém? Ai, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. E quando ele subiu, quando ele voltou à terra, ele subiu, entregou o seu sangue como sacrifício, oferecendo esse sacrifício eterno por todos nós. Ele desceu com o seu corpo glorificado e foi visitar os discípulos. Na hora que ele entrou na sala, isso está lá em Lucas capítulo 24, 39. Os discípulos se assustaram. Ele entrou e disse: "A paz esteja convosco." Os discípulos ficaram assustados, imaginando que era fantasma. Mas ele disse: "Toquem em mim, toquem. Fantasmas não têm carne nem ossos. Eu tenho carne e ossos." E eles tocaram e perceberam que Jesus havia ressuscitado. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente, que enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que nós fôssemos salvos através desse grande sacrifício. Precisamos reconhecer esse sacrifício. Mesmo nós que já outrora reconhecemos esse sacrifício, precisamos sempre trazer à lembrança esse sacrifício. É isso que diz a ceia do Senhor, né? Na hora que nós somos participantes desse memorial da ceia do Senhor, desse sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que nós fôssemos restituídos, para que com isso nós temos paz, com isso nós temos alegria, com isso nós temos longevidade, nós temos paz em Deus. A paz que o mundo não dá, mas que em Cristo nós conseguimos ter. A alegria que o mundo não tem, mas em Cristo nós conseguimos ter. A vida que o mundo não oferece, mas em Cristo nós temos a vida, porque Ele é vida e Ele é uma vida em abundância. Precisamos atentar às palavras, porque os dias são maus. E nós precisamos solidificar a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia, mas sobre a rocha que é Deus, a rocha que é a palavra, a rocha que é Jesus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos fazer esse convite ao Espírito Santo, que Ele venha manifestar da sua vontade sobre as nossas vidas. Assim, nós vamos simplesmente manifestar o que tem o Salmo 23, que Ele nos conduz às veredas e a águas tranquilas, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Onde tem lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até dia perfeito. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, dizendo a Ele que sem Ele é impossível nós caminharmos, porque Deus, Ele é perfeito, Ele está no nosso futuro.
Ele já passou por toda essa tribulação. E como eu gosto sempre de dizer aqui, Deus, Ele é o mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos ser abençoados por Ele. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus poderoso, Deus é o nosso El Shaddai. El Shaddai, que significa que Ele é o Deus mais do que suficiente, é um dos nomes do Senhor, um dos 7 nomes do Senhor relatados no Antigo Testamento. Precisamos conhecer mais esse Senhor, precisamos ter intimidade com esse Senhor. Ele deseja isso, porque Ele deseja ser o nosso Pai e o nosso Pai presente. A palavra de Deus diz: pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? E para nós mulheres, principalmente nós que já fomos mães, é interessante essa fala, porque na hora que a mãe, mesmo que o filho não esteja perto, os seios, eles dão sinal, o leite, ele dá sinal que ele está chegando, que está chegando a hora da amamentação. Mas Deus é tão mais do que suficiente que Ele diz que pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho, mas eu não esquecerei de vós. Ou seja, mesmo na tribulação, Deus não vai esquecer de mim, Deus não vai esquecer de você. A tribulação, ela vai chegar, porque o dia mau chega para todos. O dia mau chegou para aquela casa que estava edificada sobre a rocha, o dia mau chegou para aquela casa que estava edificada sobre a areia. Mas a edificação, a base, fez toda a diferença. Onde estão os nossos alicerces? Onde estamos solidificados? Para que quando venha a tempestade, possamos até balançar, mas não vamos cair, se nós estivermos alicerçados em Deus, porque Ele nos provém, Ele é a rocha perfeita, Ele é o El Shaddai. Amém? Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. E queridos, eu gostaria de voltar aqui para o Salmo 91, versículo 14, que diz ao 16, quando foi o começo dessa ministração, e deixar aqui para uma reflexão. Busque o Salmo 91 e vejam que palavras poderosas o Senhor tem para mim e para você nessa tarde. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem livramentos, querido, para você nessa tarde. Deus tem vida para você. Deus tem alegria para você. Não importa o que você esteja passando. Se você se apegar ao Senhor de todo o coração, Ele vai livrá-lo, Ele vai saciá-lo, Ele vai trazer para você o que você precisa. Porque Ele é o Deus, El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Amém? Fique com essa palavra. Eu me alegrei muito a trazer essa palavra para vocês, porque como é bom, querido, trazer uma palavra do coração de Deus para cada um de vocês. Eu sei que ela vai chegar e vai encontrar o seu coração como uma terra fértil. E eu sei que vai conduzir você às veredas do justo. Eu sei que
A partir do momento em que você recebe essa palavra de Deus com um coração humilde, ela vai achar uma morada e ela vai se manifestar na sua vida, porque é o que Deus deseja, intimidade com você, ter intimidade com o Senhor, para que Ele se faça presente na sua vida, para que as coisas venham ser transformadas. E sabe que o mundo prega que as coisas são transformadas pelo lado de fora. É por isso que hoje tantas pessoas estão deprimidas. Porque não existe nada exterior que venha preencher o vazio que só Deus pode preencher no seu coração, no meu coração. Agora, quando nós somos preenchidos por esse tão grande amor que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nesse Deus, creia nesse amor, creia nessa provisão, essa provisão eterna que foi Jesus Cristo. Aceite-o como Salvador da sua vida, aceite-o como Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo para que o seu coração seja totalmente preenchido e aí sim a sua vida do lado de fora seja transformada. Primeiro nós mudamos por dentro e depois tudo que está ao nosso redor muda. Tudo muda. Eu quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui mais dessa tarde com vocês, nesse programa maravilhoso, nesse programa que eu creio que é uma semente de Deus brotando no coração de cada um dos telespectadores. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro no programa Mulheres de Fé. Até lá. Tchau. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e depois dessa linda ministração que muito nos edificou, nós estamos terminando com o último bloco, o pão diário. O pão diário é este pão que está ilustrado aí na tela, que nos alimenta. Cada porção deste pão traz alimento ao nosso corpo físico. Mas nós queremos falar também do alimento espiritual, que foi o próprio Jesus que nos advertiu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só daquele pão físico, do pão que você compra nas padarias, nem só deste pão você vive. Você precisa do pão que lhe traz vida eterna, que é a palavra de Deus. E vamos deixar hoje à tarde, para você meditar durante a semana, um versículo, ou seja, uma partícula deste pão, que é a palavra de Deus, para você, durante a semana, atentar para estas palavras, que diz assim, está escrito em Isaías, no capítulo 58, e o versículo 8. Aliás, o versículo 11. Deus será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Que mensagem linda! Isso é uma promessa de Deus para você. Deus está dizendo
que Ele te guiará continuamente. Todos os dias Deus está pronto para te guiar e te assegurará fartura. Você crê nisso? Está precisando de alguma coisa? Está tendo escassez na sua despensa? Está precisando fazer pagamentos? Suas contas estão atrasadas? Mas a promessa de Deus para você nesta tarde vai diretamente para você. É que Ele te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, ou seja, mesmo nesse momento difícil que você está passando. Ele revigorará os teus ossos. Se a tua saúde também não está bem, Ele tem poder e quer revigorar seus ossos. E tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Tome posse desta palavra. Diga, isso vai mudar, este quadro na minha vida vai mudar, pois eu estou recebendo uma promessa de Deus nesta tarde e eu vou crer nesta promessa, nisso que está escrito aqui em Isaías 58, verso 11. Tome posse, segure esta palavra e declare, este quadro vai mudar. Deus vai suprir as minhas necessidades, vai me curar, revigorar meus ossos e eu serei um manancial de bênçãos para abençoar outras vidas. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Quero me despedir de você, desejando uma semana abençoada. E estaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.